Amém, igreja? Semana passada nós ouvimos uma palavra do Senhor sobre entrar no reino de Deus, e hoje nós continuamos com a segunda parte desse tema, que será: entre no reino e deixe o reino entrar mais em você. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Aleluia. Todos acharam? Também está escrito aqui, né? Pode colocar na Almeida Corrigida e Fiel. Antes de a gente ler a palavra, eu queria dar um aviso aqui. Nós estamos sem fazer o Kids e o Teens. O Renato e a Simone. Renato e Simone, por favor, fiquem de pé. O Renato e a Simone eles estão à frente desse ministério, e a gente está com poucos casais ajudando, e eles estão cansados, estão direto. Todo domingo eles estão lá em cima, e nós entendemos no Senhor que eles têm que estar aqui conosco também. Amém? Então enquanto isso, os pais vão estar com seus filhos na igreja, ensinando já eles desde novinho. Mas meu filho faz barulho. Não tem problema, o pastor não se incomoda com barulho de criança. Amém? Barulho de criança é saúde. Se a gente puder conseguir não tirar a atenção nesse momento, é que a minha concentração é boa, né? Mas eu queria que você olhasse por esse casal, orasse pela vida desse casal, para que a cada dia mais eles se fortaleçam, e para que Deus, levante outros obreiros para ajudar nesse ministério, que é o ministério infantil. É um ministério tão importante na igreja, tão precioso na igreja, e que precisa ser cuidado. Então eu queria que você orasse pela vida deles. Eu queria chamar os dois aqui à frente. Vem aqui à frente. O Renato e a Simone são um casal abençoado. O Senhor trouxe eles a essa cidade. Então eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos orar pela vida deles antes de a gente continuar o culto. Amém? Eu sempre falo algo aqui na igreja, que... Vem aqui em cima. Eu sempre falo algo... Esse negócio de madeira aqui é forte, vai aguentar nós dois, Renato. Amém? Eu sempre falo algo aqui na igreja que o Senhor colocou no meu coração há muitos anos. Nós somos mais importantes do que aquilo que nós fazemos. Jesus, Ele está preocupado com como você está. Se você está cansado, se você está desanimado, Jesus está preocupado com isso. Até porque nós não fazemos nada sozinhos, nós fazemos tudo com Jesus. Por isso que Ele disse, aprenda de mim que sou manso e humilde. Ele diz: tomai o meu jugo. Jugo, é aquilo que a gente coloca em cima do... Então vai junto, Jesus está junto, em tudo que a gente faz para Deus, Jesus está junto. Mas às vezes a gente fica sem a ajuda de outros, a gente precisa de ajuda de outros também. Então nessa noite eu queria que você levantasse as suas mãos e orasse pela vida do Renato e da Simone, para que Jesus fortalecesse eles, para que Jesus tocasse a vida deles nesse momento. Amém? Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti a vida do Renato e da Simone, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor tem outros obreiros, Pai, para estarem ajudando, Senhor, nesse ministério, no ministério infantil, Senhor. Pai, nós cremos no milagre do Senhor, na vida desse casal, na vida da Tua igreja. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, fortalece-os, traz, Senhor, o amor que vem do Teu Espírito. A Tua palavra diz que a esperança não nos traz confusão, pois o Teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
Nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, Pai, que o bálsamo venha sobre a vida desse casal, Senhor, para que o bálsamo venha sobre eles, Senhor, trazendo, Senhor, o refrigério das águas tranquilas, que só o Senhor Jesus, nosso pastor fiel, tem para nossas vidas. Pai, então eu lhe peço nesse momento, fortalece esse casal, traz, Senhor Deus, outros para estarem trabalhando com eles, dividindo o fardo do Senhor e o teu jugo, que é leve e suave. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém, igreja? Aplauda Jesus pela vida desse casal. Amém. Glória a Deus. A igreja que ora, ela se fortalece. Você crê nisso? Pode se assentar. Nós estamos ainda lá em Mateus 25, 34. Leia comigo lá. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No contexto, nesse texto bíblico exatamente, Jesus está falando da sua volta. Um dia Jesus virá e se assentará no seu trono, e todas as nações se prostrarão diante dele. E Jesus ali, ele vai ter os bodes e as ovelhas. Eu não vou nem entrar no mérito das ovelhas, porque o texto aqui fala daqueles que são os filhos. Então ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Jesus fará isso. Jesus irá falar isso para cada um de nós. Você crê na volta de Jesus? Ela é real. Ela é real, ela é o cumprimento, o fechamento da obra que Jesus Cristo fez. Eu queria que você buscasse entender isso. Feche os teus olhos nessa noite. Quero que você feche os teus olhos nessa noite e que você se imagine diante desse trono grandioso do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E Jesus, ele vai olhar para você e ele vai te dizer essas palavras: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aleluia. Eu sempre ansiei pelo momento de chegar diante de Jesus nesse dia. Nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos ansiar por esse momento entre que nós estaremos diante dele. Amém, igreja? Aleluia. E se trata de você com ele. Se trata do seu relacionamento com ele. Aleluia. Entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Eu quero te animar nessa noite, para que você entre mais no reino. Semana passada a gente entendeu que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que crer naquilo que Cristo fez, e que não é por a força do nosso braço, é pela força, pelo poder dEle. Porque nós entendemos que não foi nós quem escolhemos a Ele, Ele diz na sua palavra, mas foi Ele quem nos escolheu a nós. Quem está aqui e pertence a Jesus. Então você vê que Deus moveu e te trouxe esse lugar. O reino de Deus, ele foi estabelecido por Cristo. Cristo iniciou o reino. É claro que Cristo, ele tem algumas coisas que fazem com que nós entramos no reino. Ele diz: desde o tempo de João Batista, o reino é tomado por uma força. Que força é essa? É a força de Deus, é a força do Espírito Santo que nos move. E quando nós estamos sendo tocados por essa força que é o Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos. Jesus, ele pregou essa mensagem. Ele pregou a mesma mensagem que João Batista. João Batista,
ali, quando Jesus saiu, depois de ser batizado, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuou, foi tentado pelo diabo, foi tentado por Satanás, o inimigo de Deus. E Jesus, quando ele saiu do deserto, que ele havia sido conduzido pelo Espírito Santo da verdade, ele chega, aleluia, ele chega na Galileia, e a primeira mensagem que ele ministra é: arrependam-se, porque há chegado o reino de Deus. Arrependimento é sempre o primeiro passo da atitude que eu tomo para entrar no reino de Deus, amém? Aleluia. Então, mais uma vez eu quero te animar a isso, a você entrar mais no reino e deixar mais do reino entrar em você. O que é deixar o reino entrar em você? É dizer: sim, Jesus, eu aceito a tua vontade para com a minha vida. Aleluia. Entrar mais permite que o reino entre mais, exige duas coisas. Anote comigo: entrar no reino e deixar que o reino entre em nós exige duas coisas: decisões muito claras, aleluia, e ação muito clara. Eu gosto muito dessa decisão e ação. Jesus fala em Mateus 7,24: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir vento forte, vai vir chuva forte, mas a casa, ela não se abala, ela permanece firme. Diferente daquele que não edifica a sua casa sobre a rocha, que edifica sobre a areia, que é comparado a alguém que ouve e não pratica. Quando vem a chuva, a tempestade, a casa vem ao chão, aleluia. Quando vem as dificuldades, então é muito importante nós entendermos isso, decisões e ações, aleluia, aleluia. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a viver com Ele, um relacionamento com Ele, e a partir desse momento nós começamos a desenvolver novos valores, que são os valores do reino. A gente falou aqui semana passada sobre isso. Os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Quando a gente perde é quando a gente morre é quando a gente vive. Então a gente vê que há um modo diferente. No reino do céu as coisas funcionam de uma forma diferente. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, né? Aquele que quer ser servido, aquele que quer ser grande, seja o que serve. Então a gente vê que o reino de Deus, ele tem outros valores, e são esses valores que eu e você precisamos desenvolver nas nossas vidas. Antes certas coisas eram importantes, agora outras passam a ser prioridade, aleluia. O homem que ele se converte, ele muda totalmente seus pensamentos. Às vezes o estar com os amigos, o estar em bares bebendo, jogando bola com os amigos, passa a não ser mais prioridade na vida de um homem que se converte, que conhece Jesus. A casa dele, a sua família, seus filhos, a sua esposa começam a ser a prioridade da vida deste homem. O bem-estar da sua esposa, o bem-estar dos seus filhos passam a ser a prioridade desse homem, porque ele começa a entender que o nosso Deus Pai enviou seu Filho Jesus para que nós fôssemos salvos. Não só fôssemos salvos, mas viéssemos a nos tornar uma família de Deus. Então nós começamos a entender que Deus valoriza a família, que Deus ama a família, e hoje o homem tem o dever de cuidar da sua casa, da sua família, mas o homem não consegue fazer isso se ele não conhecer a Cristo, se ele não tomar atitudes a quais a palavra de Deus diz para ele tomar, aleluia. Então eu preciso ouvir a palavra do Senhor como homem e me posicionar dentro do meu lar, aleluia. Assim, da mesma maneira é a esposa. A esposa, ela começa a entender a autoridade que é na vida do esposo, e que não que o esposo seja mais do que a esposa, mas que há coisas que Deus vai cobrar dele, aleluia. E ela começa a andar lado a lado,
ela anda junto, os dois têm, ela não é submissão, quer dizer andar ao lado numa missão só, os dois vivem um propósito juntos, eles foram estabelecidos por Deus para serem uma só carne, eles são uma equipe que se completa, não tem jeito, tem coisas que a minha esposa tem que eu não tenho. Em relação à estratégica no reino, eu lembro que no curso Casados para Sempre que a gente fazia, eu entendia muito isso. A mulher é como uma antena parabólica espiritual para o homem. Por isso que o homem tem que ouvir a mulher, né? Por isso que o homem tem que ouvir a mulher. Se a gente não ouvir a mulher, ela vai querer falar com o serpente. Foi o que aconteceu no Éden. Então nós temos que ouvir, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro ouvindo a minha esposa. Amém, a vida? E aí ela fica feliz, eu sei que ela fica feliz, que ela fala muito mais que eu, então faz parte, nós precisamos entender isso, homem entenda isso, e mulher tenha paciência com teu marido, a gente vê algumas coisas que se repetem, né, porque muitos dos homens, eles casam, e eles são meio que filho da sua esposa, né, eles não conseguem ser esposo, eles não conseguem se posicionar como esposo, né? Eles deixam a toalha em cima da cama, eles fazem umas coisas, daí as mulheres, em vez de elas agirem como esposa, não, elas agem como mãe, essa toalha de novo em cima da cama, né? Então são coisas que no Evangelho, nós começamos a entender, e é tão tremendo, o que fala ali em Efésios 5, 23 em diante, quando o apóstolo Paulo, ele compara o esposo e a esposa, com o noivo que é Cristo, e a noiva que é a igreja, e ele fala dessa sujeição da esposa ao esposo, porque tem características no homem que são dele, não adianta a mulher querer liderar, ela vai conseguir, e existem mulheres que são ótimas líderes, só que o suporte emocional de uma mulher é ser disjuntora do seu marido, é fazer dele alguém que lidere, e ela lidera junto com eles, os dois o homem não lidera sozinho, tem coisas que a mulher vai ver dentro do seu lar, na vida dos seus filhos, que o homem não vai enxergar, tem coisas que o homem vai fazer dentro do seu lar, na vida dos seus filhos, que a mulher nunca vai conseguir fazer. E a Bíblia é muito clara que o pai, dentro do lar, ele faz com que o filho, ele saia ao mundo, e ele seja um homem corajoso, ou filho ou filha sejam corajosos, tenha uma identidade clara de paternidade. A mãe não, a mãe é aquela que acolhe, é aquela que dá carinho, aquela que dá um amor diferenciado, não que o pai não dê, mas um amor de mãe é diferente, e Deus quer que os valores da família sejam estabelecidos pelo reino celestial, Deus quer trazer para dentro de um lar, para uma família, aquilo que Deus projetou na criação, aleluia, aleluia, é dentro do lar que acontecem tantas coisas. Se a gente começa a ver, o pecado entra, a gente começa a ler a Bíblia do começo, e eu sempre falo, quem vai começar a ler, não lê por Gênesis, comece pelos Evangelhos, mas aí a gente começa a ler a Bíblia por Gênesis, e aí a primeira família, Adão e Eva, tem uma tragédia terrível, um irmão mata outro irmão, que loucura, né? Que desastre dentro de uma família. E se você for ler a Bíblia, tem tantos desastres dentro de família causada pelo pecado, mas Cristo veio para estabelecer o seu reino celestial e eterno, aonde Ele coloca as coisas no seu lugar, os valores do reino dentro do lar, um novo sistema de conduta. Isso se reflete na forma de como falamos, como tratamos as pessoas, como tomamos decisões. A palavra de Deus sempre vai ser luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela traz os princípios do reino para nossas vidas, e elas começam a exercer algo na nossa vida. Quem nasceu de novo, ele é diferente. Quem nasceu do Espírito, ele é diferente do mundo. Ele anda na contramão do mundo. Ele não age mais segundo o príncipe da potestade do ar, o qual opera o filho da desobediência. Efésios 2 diz que nós éramos controlados
pelos principados e potestades, nós éramos controlados pelo príncipe das trevas, para agirmos segundo o mundo. Mas quando nós viemos ao conhecimento de Cristo Jesus, Deus começou a fazer algo em nós, Ele começou a mudar o nosso modo de pensar, Ele começou a mudar as nossas características, Ele começou a nos ensinar os princípios do reino de Deus. Ele começou, não há como ser cristão, como ser evangélico, crente em Jesus, como ter relacionamento com Deus, se nós não começarmos a mudar a nossa conduta dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Testemunho é algo que Cristo gera em nós, diante do nosso relacionamento com Ele. A gente aprende a viver como Cristo, a gente começa a exercer o reino, sendo nós mesmos o reino de Deus. Ele não manifesta fora, Ele se manifesta dentro de nós. O reino de Deus começa aqui, e eu preciso deixar que o reino entre em mim, e eu preciso entrar no reino. Eu entro no reino e deixo o reino entrar em mim. Como Jesus era, Jesus Ele é a expressão do reino de Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Como homem, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o colocou num lugar. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Toda língua confessará, toda boca confessará, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você pode aplaudir a Jesus por isso? É uma ética que vem pela palavra de Deus. Sabe, o reino de Deus, ele não é obrigação. O reino de Deus, tu não é obrigado. O reino de Deus tu faz porque tu ama Jesus. Sabe, tu é liberto, tu conhece a verdade que vem pelo Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, e você começa a agir segundo o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu me converti, eu parei de fazer um monte de coisa, e ninguém me disse aqui na igreja, tu não vai fazer isso, tu não vai mais fazer isso, tu não vai mais fazer, ninguém me falou nada. Eu fui convencido pelo Espírito Santo que a minha vida que eu tinha antes, daquilo que eu praticava antes, a partir daquele momento em que Cristo entrou na minha vida, em que eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu não seria mais o mesmo. E eu comecei a me esforçar, e eu via que o meu esforço era vago, eu não conseguia romper, eu não conseguia vencer, o pecado era forte. O pecado era forte, o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Mas eu não desisti, eu permaneci, eu criei que Jesus podia fazer. Eu encontrava na palavra de Deus a força que eu necessitava, para que eu pudesse vencer o pecado e buscar cada dia a santidade. E eu não digo que hoje eu seja perfeito, ou que eu não tenha pecado, senão eu estaria negando a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecados, mentiroso se faz. Mas eu consegui ver que eu consegui vencer algumas coisas que faziam parte do meu passado, e eu consegui cumprir a palavra que está em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus faz novo todas as coisas na minha vida, todo dia. Quando eu levanto de manhã, eu abro os meus olhos, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ela me leva a um novo de Deus. Deus é dinâmico, o nosso Deus Pai, Ele é dinâmico, Ele tem algo especial para a sua vida, Ele tem algo do reino dEle para estabelecer sobre você. Você é nação santa, povo escolhido, você é sacerdócio real, você é, aleluia, em Cristo Jesus, e nós precisamos disso. A palavra de Deus, Jesus, quando Ele orava pelos seus discípulos, em João 17, um pouco antes dele ser crucificado, Ele ora e Ele diz: Pai, santifica-os com a
tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra do Senhor é a verdade que me liberta, e quando eu sou liberto, eu escolho o melhor, eu escolho andar com Cristo, eu escolho fazer a vontade dEle, eu escolho morrer para mim mesmo, eu escolho buscar as coisas do Espírito, para anular a força da carne que opera em mim. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, ele fala sobre isso, sobre o pecado, sobre a luta do pecado, sobre a lei, e ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele, antes disso, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço, e eu encontro em mim uma realidade. Eu encontro em mim essa realidade. Todos nós vivemos isso. Todos nós vivemos isso. E daí ele se humilha, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala dessa luta do espírito e carne que todos nós vivemos, que todos nós como filhos de Deus vivemos. Mas essa luta, ela é travada todos os dias no reino dele. Por isso que nós precisamos deixar que o reino entre em nós. Jesus fez algo, Ele morreu na cruz. 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados. Não foi por coisas perecíveis que eu e você fomos resgatados. Não foi por ouro e prata, foi pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus, Ele foi crucificado por nós, Ele morreu por mim e por você, Ele aceitou passar umas dores que nenhum homem normal poderia passar. Nenhum de nós conseguiria passar aquilo que Jesus passou na cruz. Houve um preço para que nós fôssemos redimidos. O salmista, ele fala algo interessante. Ele fala que depois que ele confessou os pecados dele, as dores que ele tinha nos ossos, elas pararam. Aleluia. E por Jesus morrer na cruz e nos perdoar dos nossos pecados, porque o pecado não é mais problema. O problema é nós não deixarmos o reino entrar em nós e aceitarmos o perdão e carregarmos fardos que muitas vezes não somos nós. Semana passada nós falamos aqui, Hebreus 12:1, despojemo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, de todo o peso, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Cristo fez algo, a cruz foi um evento grandioso. Eu fico imaginando, e o salmista, Salmos 22, 12-18, vamos ler comigo. Salmos 22, do 12-18. Vamos ler. Queria que você lesse em voz alta comigo. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que se despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Aqui nós vemos o salmista, ele relatando exatamente o que aconteceu quando Jesus estava crucificado. E a gente vê ali que fala que
touros de Baçã, leões, cães, eles rodeavam. Eram demônios ali lutando para que não acontecesse aquilo que Jesus estava fazendo. Ele estava levando todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado. Naquele dia, quando Jesus disse: está consumado, o reino de Deus foi estabelecido. Amém? Amém? Entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Entre mais no reino e deixe o reino entrar mais em você. Sempre que você toma a decisão de entrar no reino, há oposição. Sempre que você se posiciona para entrar no reino, há oposição. Isso não mudou. A palavra de Deus nos mostra isso, que há uma força, que há duas forças, a força do reino e a força das trevas. A força das trevas vão tentar. Nessas horas é o momento certo de você se despojar. Despojar do quê? Do envenenamento dos nossos relacionamentos. Tem relacionamentos que nós vivemos que nos envenenam, tem debilitando a nossa fé. Tem coisas que a gente tem que cuidar para não perder a fé. Tem coisa que distorce o nosso caráter, enfraquece a nossa saúde espiritual. Essas coisas a gente tem que deixar de lado. Falta de perdão, gente, falta de perdão é algo terrível. A Bíblia fala que quem não perdoa, ele é lançado aos verdugos. Então nós precisamos perdoar. Ele é deixado com que os demônios operem na vida dessa pessoa. Aleluia. Porque o perdão é algo sério. Quando nós não perdoamos, nós nos colocamos acima da obra da cruz. Nós dizemos para Jesus: olha, se você ora o Pai Nosso, você sabe disso, que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou isso: perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado a quem me tem ofendido. É como se eu dissesse para mim mesmo na minha oração: Jesus, não precisa me perdoar porque eu não perdoei o outro. Então o perdão é algo sério. Nós precisamos lutar contra isso. E sempre a falta de perdão, ela tem raiz no orgulho. E o orgulho é obra de Satanás. O orgulho fez o que fez em Satanás descer do céu. Intimidação e subjugação, uso da força, da imposição, impureza, lascívia, sensualidade, a ira é algo terrível, é um fruto da carne. A raiva, o ressentimento. Tem gente que fica corroendo uma coisa durante muitos anos, não esquece, fica corroendo dentro de si só, e fica ali causando doença, causando dor, angústia, só para si só, no outro não faz. Toda vez que nós não perdoamos, que nós deixamos essas coisas entrar, isso é o poder das trevas. A ira, a raiva, o ressentimento, manipulação e esperteza para obter as coisas, o jeitinho brasileiro. O mundo, ele ensina o jeitinho brasileiro, mas nós somos diferentes. Às vezes eu estou na BR engarrafado, indo para Itajaí. Eu tenho ido bastante para Itajaí 2 vezes por semana, e eu vejo os espertinhos cortando pelo acostamento. Eu falo: eu estou com pressa também, mas eu tenho que ficar na fila. E eu falo: Brasil, e por que essas coisas são assim? Claro, às vezes há exceções, uma emergência médica, ou alguma coisa assim séria, né? Quando alguém dá sinal atrás de mim para me ultrapassar, eu abro na hora, porque me vem sempre isso na mente. Às vezes é um pai com um filho doente, correndo para o hospital, ou algo do tipo. Ambição e descontentamento. Nós temos que ser gratos pelo que nós temos. A ambição é como se nós disséssemos para Deus: Deus, nada está bom. Descontentamento é ingratidão. Precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele nos tem dado. O ciúme, a inveja, a cobiça, são coisas que a gente tem que lutar contra. A gente tem que cuidar. Dentro de nós precisamos guardar o nosso coração. O pessimismo, a maledicência,
O pessimismo, nada vai dar certo, está tudo errado, eu não vejo, isso, aquilo, e fala, reclama. A maledicência, falar mal de alguém, falar mal do outro, falar mal da igreja, falar mal de não sei quem. Isso são as forças do reino das trevas. E isso faz com que nós impeçamos do reino de Deus crescer em nós, de entrar o reino de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Nós precisamos lutar contra isso. Entre mais no reino e deixe mais do reino entrar em você. Esse ano que se inicia tem que ser um ano de rendição. Se renda a Jesus. Pare de lutar com as tuas forças. Pare de lutar com as forças suas. Fale: Jesus, de ti vem a força. A Bíblia diz que quando estamos fracos é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando somos fracos somos dependentes. Deus não quer robôs, Deus não quer fantoches, Deus quer alguém que ande com Ele, que entenda a vontade dEle, que faça a vontade dEle, que viva a alegria da salvação. Reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Aleluia. Um ano de renovar a mente. A única forma de nós renovarmos a mente é muitas vezes, o vosso culto racional. Fala em Romanos 12:1. O vosso culto racional é se sacrificar nosso corpo a Jesus. A gente só quer fazer a nossa vontade, nós estamos muito confortável. Conforto, temos que sair do nosso conforto. E aí a gente renova a mente. A gente ouve às vezes as pessoas aí fora falando mindset, mudança de mente. Quando nós mudamos a mente, quando nós conseguimos enxergar que o reino de Deus é diferente, use a força do reino contra a ganância, tendo contentamento e generosidade, e praticando a generosidade. Use a força do reino contra o orgulho do conhecimento. Às vezes a gente acha que sabe. Lute contra isso com a simplicidade e humildade. Não busque fama ou reconhecimento. Não busque reconhecimento. Sirva uns aos outros. Isso é reino. Lute contra os prazeres sexuais, contra as impurezas. Busque pureza, confissão e santidade. Toda vez que eu confesso um pecado, eu alcanço misericórdia. O mundo não quer que tu confesse, o mundo quer te manter preso. Aleluia. Justiça humana, as pessoas às vezes acham que tem que ser do jeito dela, é a justiça dela. Não, na justiça do homem não opera a justiça de Deus, porque Deus pensa diferente. Contra a justiça humana a gente tem que praticar mansidão e paz. Necessidade de conquista, contra a necessidade de conquista, sabe, um desejo de conquistar, eu preciso fazer, conquistar. Como que eu combato isso? Conhecendo a vontade de Deus, porque se Deus quer que tu conquiste, tu vai conquistar. Amém? Aleluia. Um ano de abrir as portas do reino, deixar aberta. Os fariseus, eles faziam isso, eles fechavam a porta de Deus, eles fechavam a porta do Senhor. Jesus, ele repreende os fariseus e diz: vocês não entram e não deixam o meu povo entrar. Aleluia. Sabe o que eu pensava hoje sobre a mulher do poço? Se nós como crentes encontrássemos a mulher do poço tinha casado 5 vezes, o homem com quem ela vivia não era o marido dela, e aí ela vai buscar água no poço e encontra Jesus. Aí Jesus fala: me dá água. Aí a mulher toda desconfiada: o senhor pede água a mim, sendo judeu, e eu samaritana?
né? E aí Jesus diz para ela: olha, se tu soubesse quem te pede água, né? E aí ele fala de uma água que ele daria para ela. Aí ela ri dele. Ela diz: o senhor dá água para mim? O senhor não tem nem nada para pegar água. Quem tem sou eu, disse, mais ou menos, parafraseando. Ela disse: eu que tenho. E aí Jesus, ele vai se revelando, e aí ele fala do íntimo dela, e aí aquela mulher é tocada, e é a única, eu gosto, acho tão interessante, porque é a única vez que Jesus fala abertamente que ele é o Messias, é para essa mulher. E eu fiquei pensando: Jesus, se nós encontrássemos a mulher do poço hoje como cristãos, será que nós abriríamos o reino de Deus para ela? Pois, gente, é porque o pecado não é mais problema. O problema é a nossa mente que não entende a obra de Cristo, não entende a obra que Cristo fez. É claro que eu tenho que lutar contra o pecado, mas é uma coisa consciente, porque Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele já fez, Ele já estabeleceu. Eu falo às vezes com algumas pessoas, eu uso uma analogia: quando você vai no Mercado Livre e você compra alguma coisa, tu fica verdinho, já é teu, fica escrito assim, já é seu. Mas daí tem todo o processo. Se você acompanha a linha lá, fica assim, já foi embalado, já foi preparado, já foi colocado no correio. Aí tu fica lá buscando o localizador, e aí tu não vê a hora de chegar em casa, pegar aquilo que tu comprou e abrir. Será que sou eu que fico ansioso? Pois é, Jesus já pagou, já é seu, já é seu. Você já pode tomar posse, é seu. Ele já fez na cruz do Calvário. Mas como você age? Você age como alguém que ainda tem necessidade? Ou você age como alguém que já recebeu, que já tem aquilo que Cristo comprou para ti? Reino, não feche as portas do reino, não feche as portas do reino. Você precisa ter uma conduta baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar testemunho na sua vida, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Ao mesmo tempo devemos deixar o reino entrar mais em nós, mudando a nossa maneira de pensar e agir e de atuar no mundo. Nós não andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós andamos segundo Jesus Cristo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O sal da terra. Se nós saíssemos aqui da terra hoje, isso aqui ia virar um caos. É porque nós estamos aqui, é que é conservado, ainda conservado. Quando nós saímos, por isso nós não podemos ser insonso, nós não podemos perder de salgar. Essa semana eu pensava sobre isso. Quando nós perdemos o sabor, não servimos para mais nada a não ser jogado no caminho para que os homens pisem. Aleluia, somos a luz do mundo. O Senhor não nos coloca em lugares escondidos, Ele nos coloca em lugares altos, para que a luz de Cristo brilhe em nós, a luz dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Você crê, igreja? Fique de pé nessa noite. O que você tem para renunciar nessa noite? O que você tem para renunciar com tua boca nessa noite? Eu quero renunciar à justiça própria, eu quero renunciar aos pecados que eu tenho praticado, eu quero renunciar a isso. Jesus, tira isso de mim, me liberta. Essa noite é a noite de você renunciar. E eu queria te convidar a vir aqui à frente nessa noite. Se você quer entrar mais no reino de Deus, se você quer se mover na direção de Deus, eu queria te convidar para nós orarmos junto aqui na frente. E aqui na frente você fazer as suas renúncias nessa noite. Aqui na frente você falar do quanto você precisa de Jesus nesse momento. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus eu não posso nada. Sem Jesus eu não consigo. Então nessa noite eu te convido a dar um passo, para vir aqui na frente, e como um passo diante de Deus, para algo mudar na sua vida. Enquanto isso o louvor vai tocar.